Deus, cumprimento os amados irmãos na Santa Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos mais uma vez ao motivo de alegria estarmos aqui. Hoje, nesse sétimo dia de campanha, como disse o nosso irmão Reginaldo ontem nós tínhamos chegado ao meio da campanha. Hoje nós já estamos ultrapassando esse meio. Tenho certeza que nesses 6 primeiros dias o Senhor já bradou, já falou aos nossos corações. Tenho certeza que muitos de vocês já obteve a resposta de algo que você esperava, de algo que você precisava, de algo que você havia pedido ao Senhor. Não vai ser diferente. Nós temos ainda hoje mais 5 dias. Eu tenho certeza que até o último dia, Deus ele há de falar, ele há de fazer. Assim como nós acabamos de louvar agora, vem coisa nova por aí. Vai vir novidades sobre as nossas vidas. Vai haver, irmão, tenho certeza que dentro dessa campanha vai haver transformação, restauração, restituição. Tenho certeza que aquilo que foi perdido, aquilo que você acha que o inimigo entrou na sua vida, no meio da sua família, na sua casa, para tentar tirar a sua paz, como assim de cada um de nós, tenha certeza que isso não vai acontecer. Ao término dessa campanha você vai receber a vitória. Eu tenho certeza que hoje ainda Deus ele vai entregar a vitória na mão daquele que veio buscar, daquele que crê. Amém? Porque assim nós temos dito, como título da campanha, sou livre. Então já passaram-se 6 dias, e cada dia trouxe dentro do Sou Livre algo, um título. Hoje nós vamos falar sobre limitações, amém? Glória a Deus. Eu já quero pedir para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Estávamos falando aqui dos dias, até marquei, né, para você não perder a sequência. No primeiro dia, o nosso irmão presbítero Elias, ele esteve conosco. Ele estava falando da abrangência da liberdade. Ou seja, no ato de nos incluirmos ou nos incorporarmos a liberdade em nossas vidas, sabermos e conhecer, né, aquilo que nós podemos fazer com essa liberdade a qual Deus nos deu. Tenho certeza que todos vocês que estavam aqui têm essa lembrança, né? Podem não lembrar do dia, mas sabe que foi falado, sabe que foi ministrado isso. Depois no segundo dia esteve a nossa irmã Silvana também nos trazendo proclamar a liberdade dos cativos, ou seja, anunciarmos ao prisioneiro que ele será liberto. Essa é a nossa função, a função nossa como igreja, para anunciarmos a liberdade aos cativos. É você dizer àquele que você sabe que está preso, está oprimido, mostrar a ele que existe um Deus que é salvador, um Deus que é libertador, e apresentar essa pessoa, mostrar, falar, olha, a sua condição é essa, mas eu conheço um Deus que pode todas as coisas, e Ele pode transformar a sua vida. É essa a nossa função como igreja, irmãos. Nós temos que entender isso. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e por poucos momentos nós entendemos alguma coisa, mas a grande maioria das vezes as coisas passam desapercebidas, porque nós somos momentâneos. Amém? Depois do terceiro dia, estava a irmã Thelma aqui, só que eu não estava. Eu já tinha dito para o pastor que na sexta-feira e no sábado eu não estaria aqui, e ela falou a respeito da condenação e do juízo. Ou seja, somos livres, como disse a campanha, mas é um ato de convencer alguém dos seus atos de infração ou do seu erro. Foi isso que ela falou para nós, irmãos, aquilo que, onde nós erramos, porque quando nós erramos, nós temos que assumir a culpa. O ato de infração é isso, é você reconhecer o seu erro e assumir a culpa. Mas você é livre. Você é livre, porque a palavra do Senhor diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. E nós somos esses que andamos em Cristo Jesus. Então, quem pode nos acusar? Quem pode nos apontar? O inimigo vai se levantar e vai mostrar, irmão, mas tenha certeza, você é livre em Cristo Jesus. Todos nós erramos, todos nós temos o nosso momento de desequilíbrio, mas nós temos um Deus que Ele nos perdoa em todos os momentos. A graça, aquilo que é merecido, está sobre as nossas vidas. É a causa de nós não sermos consumidos e estarmos aqui nesta noite, nesse sétimo dia de campanha. Para mim é maravilhoso, é um momento de alegria.
Sei que o meu dia chegar, cada um que passou aqui, eu contei os dias, fui contando, e eu até brincava com os irmãos que estavam ali atrás. Passou o primeiro, eu falei assim, olha, falta 6 para mim. O segundo, o terceiro, o quarto. Aí, por chegar ontem, quando a irmã Solange estava aqui, glória a Deus, gostei muito da ministração dela, sabe? Deus falou muito comigo, sabe? Na ministração dela aqui. E eu pensando, falei, amanhã é o meu dia. Aí o pastor falando, né? Não tem homens aqui, só pregam as mulheres. Aí eu pensei, o irmão Elias, ele fez o primeiro dia. Aí, passado esse espaço com as mulheres, depois nós teremos a nossa irmã Andréia. E eu comecei aqui e tem mais uns 2 ou 3 para terminar, né? Mas eu creio que nós brincamos, assim, nós falamos as coisas, mas pregação, irmãos, ministração não se mete. Falar porque fulano prega bem ou prega mal, deixa eu fazer. É estar ligado naquilo que está sendo falado, é estar, irmão, conectado a Deus. É abrir o coração, estar com o coração, entrar com o coração sincero na presença de Deus, com seus ouvidos abertos a tudo aquilo que vai ser falado. Às vezes tem uma pequena palavra, Deus já responde aquilo que você está querendo. E se nós nos dispersarmos, acabamos perdendo a bênção. Porque muitas vezes, quando a bênção está próxima das nossas vidas, o inimigo se levanta e ele tira a nossa atenção. Não só dentro de casa, mas na igreja, no seu trabalho. Toda a bênção que chega para você, tenha certeza que o inimigo vai se levantar, ele vai tentar tirar a sua bênção. Mas você é livre para receber essa bênção. Nós somos livres. Glória a Deus. Depois nós fomos ao 4º dia, onde a irmã Fabiana estava falando também, nós estávamos aqui, livre da culpa, né? Ou seja, eu dei invertido aqui, falando assim, livrar da culpa, né? Que a culpa ela é uma consciência penosa, né? De cada um, causada pelo mal, né? A qual nós atribuímos e temos a responsabilidade ao mal que nós fazemos a alguém. Nós somos livres, mas nós temos que ter essa consciência também, que toda ação, ela tem uma reação, né? Tudo aquilo que nós fazemos vai ter um efeito sobre as nossas vidas. Muitas das vezes fazemos as coisas e achamos que não vai ter uma consequência. E tudo que nós fazemos tem consequência. Aquilo que nós fazemos de bom ou de mal. Assim como diz a palavra do Senhor que bom ou mal será revelado, aquilo que nós fazemos de bom ou mal vai ter consequência. Teremos consequências boas, favoráveis, e consequências ruins e desfavoráveis. Depois, eu posso ter até invertido aqui, tá, na marcação. Depois nós tivemos também a irmã Denise falando sobre ser livre do medo e da ansiedade, né? Eu estava vendo aqui que o medo é um estado de consciência, né? Um estado de consciência quando você está passando por um perigo ou alguma coisa parecida, né? Onde nós tentamos, nós nos trancamos. E já fala que a ansiedade é uma preocupação, ou o medo é uma preocupação daquilo que vai estar a acontecer, né? Nós começamos a viver o futuro antes dele acontecer. Então também nós somos livres disso. Nós às vezes nos sentimos presos, mas nós somos livres. A nossa liberdade, ela já foi paga, irmãos. Um momento em que Jesus, ele aceitou se entregar. Um momento que ele assumiu o nosso lugar no madeiro, assumiu a nossa culpa. Nós nos tornamos livres. Hoje nós somos livres para adorar, livres para buscar, livres para clamar, para chorar. Nós somos livres para servir a Deus. Somos livres também para as coisas do mundo, mas também a palavra do Senhor diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. Então, para isso, ontem também a irmã Solange estava falando sobre ser livre para adorar ao Senhor, ser livre para adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor é se render, irmãos. Nós somos livres para nos render a Deus. O pastor ainda fala até no começo, até no final, ele falou assim, a chave disso aí é obediência. É obediência. Então você vê que foi falado vários tópicos, né? Nós somos livres para adorar. Hoje nós vamos estar falando de limite. Muitas das vezes nós nos limitamos. Aí o limite nos impede. Porque o nosso medo nos trava e faz com que nós nos limitamos, a ponto de nos resguardarmos e tentarmos nos defender. Bem, eu vou começar aqui em Êxodo, no capítulo 3. Eu vou ler apenas uns 4 versos. Eu vou estar falando de uma história aqui que é bem conhecida de todos vocês. Eu creio que várias vezes ela já foi ministrada aqui. Muitos já ouviram ela, talvez em televisão ou outras denominações na qual vocês passaram. Eu vou entrar direto. O título diz: Deus fala com Moisés. Êxodo capítulo 3, versos 6, 7, 8, 9 e 10. Amém?
O verso 6 diz assim: e disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa, ampla, uma terra que mana leite e mel, um lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que livre o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Amém. Irmãos, bem conhecido, nós sabemos dessa história aqui, que Deus ele vai falar com Moisés. Sabemos que Moisés ele foi um homem criado em dois sistemas. Ele sendo filho de hebreu, ele foi criado em determinado tempo pela sua própria mãe, após ser achado dentro daquele cesto de junco, aquele cesto dentro do cesto no rio Nilo, onde ele foi encontrado pela filha de Faraó, irmã de Faraó. Eu já vi várias pessoas falar filha e irmã de Faraó. Ele foi encontrado pela família de Faraó, na qual ele foi criado, só que ele necessitava de uma ama de leite, e a sua própria irmã Miriam o conduziu através de falar com quem seria a sua tutora, falando para ela: ele precisa de uma ama, eu conheço uma mulher que possa estar amamentando. E ele foi criado pela própria mãe, com a idade de aproximadamente 12 anos, ele foi para o palácio. Então ele conheceu um pouco do momento de ser hebreu, mas também ele foi criado a maior parte do tempo conhecendo a cultura egípcia, conhecendo a religião, conhecendo os deuses, conhecendo os costumes. Então sabemos que Moisés ele era um homem bem entendido. Em determinado tempo da sua vida, a palavra diz que ele sai para visitar os seus irmãos. Irmãos, eu vou pulando bastante aqui, tá? Mais ou menos uma pincelada para que a gente possa assim inteirar da situação. E ele foi visitar os seus irmãos e ele viu um dos hebreus sendo afligido por um egípcio. Ali ele tinha duas situações, porque era um do povo a qual ele foi adotado e um do povo a qual ele realmente pertencia, onde estavam as raízes dele. Ele vendo aquela situação, sabendo que os egípcios oprimiam o povo hebreu, ele pegou, certa feita matou esse egípcio e fugiu, escondeu o corpo na areia e fugiu. Interessante dizer que nesse tempo ele tinha aproximadamente 40 anos de idade, e fugiu, atravessou todo o deserto e chegou às terras de Midian. E ali ele acabou se tornando pastor, cuidando dos rebanhos de Jetro, casando com uma das filhas de Jetro, e levando a sua vida ali, achando que ele havia encontrado a paz. Verdadeiramente ele encontrou a paz. Ele já estava tanto tempo longe, há quase 40 anos longe daquele povo. Falou: olha, o passado esquecido, tudo está para trás, hoje eu estou vivendo uma vida nova. Em determinado momento da vida dele, ele sabia que aquela família, aquele povo servia ao mesmo Deus, um Deus que ele ainda não conhecia. E ele pega, em determinado momento, cuidando das ovelhas, ele vira para o monte, ele estava do lado do Horebe ali, para o lado do oeste, e ele vê algo acontecer, algo de extraordinário. Ele viu uma sarça ali que queimava e não se consumia, e ele, em sua curiosidade, ele vai diante, falando: olha, eu vou subir para ver o que está acontecendo. E quando ele começa a subir ali, vendo aquela sarça se queimando e não se consumia, Deus vendo a sua presença ali, falou: Moisés, Moisés, fala assim: eis-me aqui, Senhor, tira essa sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, é solo sagrado. Ali Deus já começou a limitar esse homem. Mas o interessante é falar que Deus falou para ele: olha, eu já tinha falado lá atrás, eu vi a aflição desse povo, eu vi a aflição do meu povo, eu preciso de algo agora, eu preciso enviar a você, eu preciso enviar você, Moisés.
Você vai ser o meu instrumento para tirar o meu povo das mãos do Egito, da opressão, das mãos de Faraó. E Moisés, ele começou a indagar, irmãos, porque Deus falou para ele: olha, eu vou te usar dessa maneira, o meu plano para a sua vida é esse. Mas Moisés simplesmente, ele se limitou. Ele falou: Senhor, mas eu sou pesado no falar, eu sou pesado de língua. Alguns até dizem que Moisés, ele poderia ser dado. Eu não digo dessa maneira, mas de repente Moisés, ele poderia ser fã, ele podia colocar algumas sílabas uma pela outra, trocar uma letra pela outra, né? Não se explica verdadeiramente o que é, mas dizia ele ser pesado em língua. E Deus diz a ele assim: quem fez o homem é a boca do homem, quem faz o surdo, o cego, aquele que vê, o que não vê, não sou eu, Senhor? Pois vai, eu vou te enviar. Falou: Senhor, mas se tu me enviar para lá, o que eu vou fazer? Olha só, irmãos, quando nós nos limitamos, o que eu vou fazer? Eles vão acreditar em mim? Sabe que eles vão acreditar em mim? Eu vou dizer o quê? Quem me enviou? Tu vai dizer a eles que o grande eu sou te enviou. Chega diante desse povo, reúne os anciãos e fala com esses anciãos dizendo: olha, o grande eu sou, o Deus dos nossos antepassados me enviou. E nós sabemos a história que Moisés, ele vai na força do Espírito Santo, no poder da mão de Deus. Ele vai lá através do poder de Deus e ele consegue resgatar este povo. Tirou esse tempo, levou-se muito tempo para que ele tirasse esse povo do jugo de Israel e começou a andar com esse povo. Foi difícil? Foi necessário que Deus enviasse pragas. Deus falou: olha, você vai tirar o povo, só que eu vou endurecer o coração de Faraó. Esse povo vai ter que sair, eu vou ter que mostrar os meus prodígios, para que Faraó entenda, para que o povo egípcio entenda que existe Deus sobre essa terra também. Muitas das vezes, irmãos, nós nos limitamos. O medo, novos desafios, nos traz medo, né? Não se cura. Às vezes, nós passamos por situações a qual nós não entendemos, não conhecemos. Isso eu falo muito por experiência quando nós estamos desempregados, que é chegado o momento de fazermos uma seleção para que uma empresa venha escolher aqueles que estão ali dentro do propósito, dentro daquilo que a empresa espera de cada um dos seus candidatos, e nós ficamos frustrados. Eu posso dizer para os irmãos que eu vivi um tempo assim, quando nessa última empresa que eu trabalhei, uma irmã eu já falei para os irmãos que ela tinha profetizado sobre a minha vida, que estava desempregado, e Deus ia abrir uma porta para mim num lugar onde eu almejava estar, onde eu almejava trabalhar. E ela falou a forma que era a empresa que eu ia trabalhar, falou até as cores da fachada da empresa. E só tinha 2 empresas que tinham essa cor na fachada. E ela falou para mim: se você crê, você diz a mim que você vai entrar lá, só vai ser aposentado, homem nenhum vai te tirar de lá, ninguém pode se levantar contra você, somente Deus e você pode fechar essa porta. Só que para que eu pudesse chegar lá, existiam consequências, irmãos. Eu passei por um teste de seleção na época, onde foram avaliados 50 mil currículos para se tirar 175. 175 foram os escolhidos. E na minha função eu sabia que tinha pessoas com faculdade, tinha alguns técnicos, eu tinha os meus cursos de Senac, eu estava bem abaixo deles. E eu chamei alguns dos meus amigos e falei: vamos levar currículo lá, currículo porque eles vão estar selecionando. E muitos: não, porque eu não tenho essa capacidade, não sei o quê. Eu falei: olha, eu também posso não ter essa capacidade que vocês estão falando. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu tenho um sonho. Glória a Deus. Eu tive um sonho de entrar nessa empresa. Eu sempre tive um sonho desde novinho. Eu falei assim: eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir. E nesse meu sonho, eu não me limitei, irmãos. Eu fui para cima. Eu fui para cima, porque eu sabia que eu servia um Deus que pode todas as coisas. Eu não me limitei. Tive sim um certo receio, sim, mas não tive medo. Eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito, passei em tudo, mas não entrei ainda, porque a empresa precisava de 150, eles admitiram na época 75, a metade desse contingente. E eu fiquei para a segunda turma, e depois da segunda turma eu fui chamado de novo, depois de mais uns 11 meses. 11 meses eu fui chamado, e 6 meses, perdão.
Passaram-se 6 meses depois da primeira, eu fui chamado. Aí falaram para mim: você tem interesse ainda em trabalhar na empresa? Eu falei: tenho. Eu falei: logicamente eu tenho. Ele falou: olha, só que você vai ter que fazer todos os testes de novo, desde a primeira etapa. Só não vai fazer a seleção vamos falar assim, de psicotécnico, mas o resto você vai precisar fazer tudo. Eu falei: está disposto? Estou. Aí fui, fiz. Aí novamente disputei com um batalhão de homens lá e fui aprovado novamente. Mais uma vez, glória a Deus por isso, por crer no Deus que eu servi e estou servindo. E quando estava tudo certo para mim começar, a psicóloga, eram 4 psicólogas, né, que trabalhavam fazendo a seleção. Então a que trabalhava comigo, eu lembro do nome dela até hoje, Adriana. Ela perdeu a minha habilitação, ou seja, tiramos a minha habilitação no meio da documentação. E essa segunda leva dos escolhidos, dos selecionados, foi de novo, e eu fiquei para trás. Meu Deus do céu. E perderam-se isso aí. Eles estavam procurando, falaram: olha, tem um outro que é aprovado, o nome dele é assim, mas está faltando documentação. E na época não tinha telefone, né? Quem tinha telefone lá era o pastor Jorge. Aí, um determinado tempo, ela mexendo nas suas gavetas, nas suas coisas, ela puxou a gaveta, e essa xerox da minha habilitação estava lá atrás. Aí ela achou. Nessa época eu estava na casa da minha irmã lá no interior, aquela que veio algumas vezes e congregou aqui. Eu estava colocando piso na casa dela, era por volta de umas 11 horas da noite. Aí a vizinha ligou, falou para ela, né? Aí ligou falando assim, que a empresa tinha me chamado, só que eu tinha que estar na sexta-feira por volta das 8 horas da manhã. Isso era já praticamente 11 horas, mas era na quarta. E na quinta-feira seria feriado. Eu vim, glória a Deus, entrei nessa empresa, assim como promessa de Deus, e fiquei lá até me aposentar. Porque eu não me limitei à situação, irmãos. Falo para vocês, Moisés ele se limitou à situação, mas chegou um determinado tempo que ele começou a crer em Deus. Ele deixou a limitação de canto, deixou o seu medo e foi para frente. Ou seja, nós falamos assim no mundo: eu vou para cima, vai para cima. Aproveita a oportunidade, vai para cima agora chegou a sua vez. Ele foi e conseguiu, ele teve esse êxito e foi tirado desse ponto de lá, e eles caminharam novamente para o deserto, porque assim como teve essa promessa de Deus para a minha vida, bem anterior a muitos e muitos milhares de anos atrás, foi prometido para eles também, para aquele povo, e um povo que duvidou, e eles chegaram por sua feita até a próxima da terra prometida. Nós vamos ali no livro de, os irmãos não precisam abrir, tá? Em Números, do seu capítulo de número 13, a palavra de Deus diz assim que Moisés separa 12 espias, um de cada tribo, e fala para que eles vão lá espiar a terra para saber se eles são fortes, como é a situação a qual eles se encontram lá. E Moisés manda esses 12 homens, no meio desses 12 homens está ali Josué e Caleb junto com esses 12. 40 dias eles ficaram ali vendo a terra, fizeram o que tinha que ser feito, olharam, sondaram tudo. Quando eles voltaram, eles falaram, fizeram um relato a Moisés. E aqueles homens falaram assim: olha, Moisés, nós vimos a terra que tu nos enviou. Realmente, verdadeiramente, a terra está lá, ela existe, ela é boa, ela é uma terra fértil, uma terra bem frutífera, assim como foi dito para nós, ela mana leite e mel. Só que o povo que mora lá, eles são fortes, é uma cidade fortificada, são homens grandes. Vimos os filhos de Anak também, vimos gigantes. Aos nossos olhos e aos olhos deles, nós padecíamos como gafanhotos. Ou seja, mais uma vez houve uma limitação. Aquele povo, sabendo o Deus que eles serviam, eles se limitaram. E Josué e Caleb ali, vendo a situação, Caleb, ele se irou, ele rasgou suas vestes e fez com que aqueles homens se calassem diante de Moisés, diante de toda aquela congregação ali dos filhos de Israel. Disse, falou assim: olha, a terra foi nos dada por herança, alegremos-nos e vamos tomar posse dela. Aleluia por isso. Às vezes, irmãos, as situações que é nos dada, é nos passada, nós nos encolhemos, nós nos diminuímos diante da situação. Às vezes é necessário que se levante um irmão ou uma irmã e fale: gente, vamos fazer assim, ó, vamos para cima. Precisa ter alguém que puxe. Porque são situações que quando nós estamos vivendo no mundo, nós falamos assim: eu não quero dar a cara para bater, não é isso? Mas tem que ter alguém, irmãos, alguém tem que pegar, se levantar e puxar, não pode se limitar.
Eu vejo situações de limites. Sabe, são homens que se limitaram na Bíblia. Eu estava vendo ali em 1 Samuel, no capítulo 17, estava falando a respeito de Davi e Golias. Fala a respeito de Davi e Golias. Se não falha a memória, no verso 11, quando Saul está ali com todo o povo de Israel, está do lado do vale, do outro lado estão os filisteus, do lado dos montes ali, no meio existe o vale, e Golias se levanta e começa a afrontar. Quando Saul presencia aquela situação, a palavra diz que ele e os filhos de Israel, eles se atemorizaram. Ele sendo rei, sendo um homem forte para a média de altura dele, como alguns estudiosos dizem, ele seria um pouco mais alto que os homens normais, ou seria um homem grande, um homem forte. Mas ele teve medo, ele se trancou. O grande problema das nossas vidas são as limitações, irmãos. Nós somos livres, por que nos limitar? Por que nós colocamos obstáculos, nós colocamos as barreiras? Muitas das vezes nós estamos comparando, o inimigo se levantou, porque o inimigo fez, aconteceu. Mas às vezes não é o inimigo não, irmãos. Muitas das vezes nós colocamos as barreiras, nós colocamos os limites. O inimigo, sabendo quem você é, ele não precisa nem tentar muito. Ele vê a sua situação, vê a minha situação. Eu vou tentar para quê? Nem precisa, ele mesmo vai se limitar. Irmãos, assim como Deus nos conhece, ele também nos conhece, irmão. Ele conhece as nossas atitudes. Ele tem visto o que nós temos feito. Ele não tem a onisciência, irmão. Mas as outras coisas ele tem. Tem os seus atributos maus. E ele vai se levantar. Às vezes, quando nós queremos algo, muitas vezes nós temos que ficar no culto, deixar no culto, ficar quietinho, deixar acontecer. Porque às vezes nós proclamando, ele vai se levantar e às vezes fala, porque o irmão jogou areia no meu olho, o irmão jogou isso, jogou aquilo, jogou pedra, fulano fez e aconteceu. Mas não é, irmãos. Às vezes nós ficamos até chateados com a pessoa, mas muitas das vezes a pessoa não tem culpa. Ela está sendo um instrumento do inimigo para frustrar a sua situação, para tentar derrubar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem buscado, aquilo que você idealizou. Ele vai se levantar para tentar tirar você do fora, irmão. Você fala, porque foi o irmão, foi a irmã, o irmão falou, não vai dar certo. Mas não é isso não, irmão. Às vezes o próprio irmão falou até sem intenção. Ele foi usado como instrumento do inimigo nesse momento, porque ele sabia que você não estava firmado. Falou, olha, eu vou dar uma cutucada aqui, eu vou usar isso aqui para dar uma cutucada. Vamos ver se o irmãozinho, a irmãzinha aí é cheio de fé, como ele diz. Vamos ver se ele está tão firmão assim mesmo. Se eu não vou, com apenas esse toque aqui, se eu não vou limitar ele, eu vou dar uma freada nele. Como Deus já fez assim, eu falei agora com o rei naquele, né? Falou, vou frear ele, né? Vou colocar um freio lá, colocar umas olhos no nariz dele lá e frear a boca dele. O inimigo vai falar a mesma coisa, irmãos. Falou, vou dar uma freada nesse crente, vou dar uma freada nesse crente aí. Está muito exaltado, vou dar um toquinho nele para ver se realmente é isso mesmo. E realmente acontece, o irmão se frustra, fica frio, esquece da existência do Deus que ele serve, põe o problema dele acima de Deus, porque o problema se torna maior que Deus. Aí ele começa a diminuir Deus, limita Deus e depois quer ter vitória. Aí vai buscar ajuda em homens que não podem ajudar, vai buscar conselhos em pessoas que não podem te ajudar. Você tem um problema dentro da tua casa, você pode colocar o seu joelho no chão e falar diretamente com Deus, porque você é livre, você não é limitado. A campanha vem te falando durante 7 dias, você é livre, 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 livre. Quem poderá nos separar desse amor de Deus, irmãos? Quem pode nos separar? Você tem um problema dentro da sua casa, irmãos. Se você não quer abrir para todos, deve ter um irmão que você tem confiança, uma irmã que você tem a confiança, que você tem uma afinidade. Irmão, ajuda, me ajuda. Eu preciso de oração, como nós fazemos aqui no grupo de oração de manhã, aqui, ó. Irmã Silvana falando aqui hoje aqui. Vamos estar orando. Quem tem algum pedido de oração? Nós estávamos aqui hoje, glória a Deus. Tá? Foi maravilhoso sentir a presença de Deus no nosso primeiro dia. Tá? Foi maravilhoso a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aqui. No começo, após nós começamos a orar assim, olha para mim, conhecemos a ação de Deus, mas foi algo surpreendente, irmãos. O toque de Deus nas nossas vidas. É aquilo que eu costumo falar, irmão. Só não sente quem está morto. Só não sente quem está morto quem não quer sentir.
quem está desligado. Por isso eu tenho orado e dito: Senhor, aquece, Senhor, os frios, aqueles que estão dormindo, Deus, como existe o louvor da harpa, faz despertar. Bom é estar na tua presença, porque sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não é. Nós queremos tudo no nosso tempo e não é no nosso tempo. Se não for no nosso tempo, Deus for fazer do jeito que nós queremos ensinar Deus a trabalhar, nós queremos limitar Deus. E não é dessa maneira. E a limitação, irmãos, o medo, ele vai nos travar, ele vai fazer nós perdermos muitas coisas, irmãos. Muito nós iremos perder. Estava falando sobre a palavra de limitação aqui, né? Uma definição. Ela tem como uma definição a determinação de um limite, de uma extensão de área que pode ser demarcada ou delimitada. No sentido figurado, ela é uma ação que restringe certos limites ou contenção. Por exemplo, uma barreira, um limite. É isso que eu estou falando, nós colocamos barreira, nós colocamos a contenção. Como assim? Nós oramos e falamos: Senhor, derruba o gigante, é um limite. Senhor, derruba a barreira, rompe grilhões, algemas, cadeias, são barreiras, são limites que são impostos. E nós podemos romper, porque nós somos livres. Aquele que é livre não pode ser cativo. E às vezes nós colocamos na situação de ser cativo, nós voltamos, nos colocamos na situação de ser escravo. Este povo que saiu com Moisés de lá, chegou um determinado momento que quando esses 10 falaram que havia gigantes, viram os filhos de Anak, que o povo era forte na cidade fortificada, fizeram com que o povo se levantasse, o povo começasse a escurecer, a ponto do povo dizer assim: vamos voltar para o Egito. Olha lá, uma limitação, olha o retrocesso. A palavra de Deus nos diz que qualquer um de nós que colocar a mão ao arado, nós temos que continuar, nós temos que ser constante, porque se nós tivermos a mão, nós não somos dignos, irmãos. Aquele povo saiu, mas o povo preferia voltar para lá, porque ali não tinha comida. As panelas de Faraó lá eram cheias. Nós tínhamos comida, nós tínhamos lugar para dormir. Aqui nós não temos comida, não temos lugar para dormir. Só que nós somos livres e não temos chibata, não temos chicote. Lá tinha barro para pisar e chicote. Ou seja, este mesmo povo, sempre na história, eles fizeram isso com Deus, a ponto de levantar várias vezes a ira de Deus. Nós vemos aqui em Jeremias, no capítulo 25, ele anuncia, ele prediz lá os 70 anos de escravidão, deste povo sendo levado cativo à Babilônia. E fala assim que no terceiro ano do rei Joaquim, era o primeiro ano, se não me falha a memória, de Nabucodonosor, quando ele invadiu e sitiou Jerusalém, levaram todos os utensílios, e parte desse povo aí foi escravizado. Aí eu estava vendo Daniel no seu primeiro capítulo, ele fala também, eu estava pesquisando, Daniel, quando ele começou a escrever isso aí, ele era novinho, irmãos, da forma que ele foi levado, garotinho, jovem. Ele escreveu isso aí, ele já era velhinho, tá? Ele já estava bem velhinho. E ele fala assim que, quando chegaram lá, Nabucodonosor disse a Aspenaz, que era o chefe de seus eunucos, olha assim: Aspenaz, vai nos filhos de Israel, me traz jovens, eu quero que você me traga jovens que sejam perfeitos, sem defeitos, de boa aparência, que sejam cultos, inteligentes, para que possam, que aprendam rápido e possam servir. E Daniel estava no meio dessa leva, foi levado Daniel, Ananias, Azarias e Misael, a qual nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome que foi passado a eles naquela região ali da Babilônia onde eles viveram. Só que interessante é dizer que Daniel, ele não se limitou, irmão, mesmo ele sendo escravo, ele fez tudo o que tinha que ser feito, como servo, talvez como cativo, mas uma coisa ele não fez, foi se prostrar diante as estátuas que Nabucodonosor levantou, se prostrar diante os deuses pagãos e comer da comida de Nabucodonosor e tomar do seu vinho. Isso ele não se limitou. E nós sabemos e conhecemos a história de Daniel, que ele teve vitória. Nós sabemos que Daniel foi na Babilônia, assim como José foi também. Irmãos, a palavra-chave é obediência. É obedecer, irmãos. Você é livre, obedeça. Aquele que é livre, obedece. Aquele que não obedece, ele é cativo, ele é escravo de alguém ou de alguma coisa.
Se somos livres, por que não obedecer? Se somos livres, por que nos virarmos contra Deus? Por que darmos a nossa costa? Irmãos, eu já estou encerrando, tá? Eu estava vendo também um pouquinho assim, eu comecei a ler em Atos, né? Quando Paulo, a caminho de Damasco, ali, o perseguidor dos cristãos, aquele que matava os cristãos, aquele ali que viu Estevão ser apedrejado e morrer para seus pés. Jesus se apresenta para ele, ele vê aquela luz resplandecer e ouve a voz falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é o Senhor? Ele falou assim: eu sou Jesus, aquele que te persegue. E naquele momento ali, escamas surgiram em seus olhos, ele perdeu a visão, caiu. Ele só se levantou, no momento em que ele se levantou, ele viu que estava em visão. E o Senhor falou para Ananias: olha, vai na casa de Judas, na rua chamada direita lá, você vai encontrar um homem lá, chamado Saulo. Ele vai estar orando, ele está 3 dias orando e sem comer. Vai lá e ora para ele. Um homem que ele era perigoso aos cristãos. Aí Ananias disse: mas Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, do mal que ele tem feito. Aí o Senhor falou assim: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Ele vai me servir, ele vai ver o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. E Paulo estava limitado. A partir do momento que ele recebe a oração, que ele volta a enxergar, há uma transformação na vida dele. E daquele momento ali, de limite dele, ele era um homem limitado para matar. Aos pés de Jesus ele se limitou. Quando ele foi livre, quando ele estava livre da sua visão, a qual física ele tinha perdido, ele se tornou um homem limitado. Paulo não tinha limite. Paulo afrontou Roma, pregou em toda a Ásia, foi o homem que mais pregou. Ele não tinha limite, nada o segurava. Ninguém o segurava. A cobra podia picar, não ia matar, podia acontecer o que fosse. Ele não negou. E nós muitas vezes nos limitamos e negamos. Nós falamos que não, mas muitas vezes você é crente, eu sou, mas eu sou daquele jeito, né? Muitas vezes com medo. Tem vergonha de andar e carregar a Bíblia embaixo do braço. Não professa na rua, onde o mundo está te olhando, você ser cristão, anda aqui, fala: olha, eu estou andando aqui porque eu não tenho vergonha, anda social, anda com a Bíblia, não esconde. Ou comodismo ou vergonha. Mas a segunda opção, vergonha, que não é comodismo. Porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que se vergonhar dele naquele grande dia, ele também vai se vergonhar de ti. Aquele que negar, ele vai te negar. Então não se limite. Não seja preso, seja livre. Não se prenda às coisas, aos manjares que o mundo tem oferecido, que é fácil demais. A porta para o mundo, ela é uma porta bem larga, ela é bem ampla. Ela te oferece tudo aquilo que você imagina que seria bom, porque a sua carne pede, a sua carne está preparada para isso. E o nosso momento de ser carnal, de sermos carnais, traz tudo aquilo que o mundo nos oferece é bom, mas na nossa espiritualidade a porta é estreita, e somente aqueles que têm joelho no chão, aqueles que têm intimidade com Deus entram por essa porta e passam por essa porta, vence todas as lutas, as barreiras, as perseguições, todos os levantes. Você vai vencer em nome de Jesus. Seja fiel, seja livre. Você tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus que vai trazer vitória para a sua casa, vai trazer vitória para a sua vida, um Deus que vai renovar tudo na sua vida. Aquilo que estiver ali na sua vida, que ele estiver atormentando, estiver te barrando, tenha certeza que ainda nesta noite, até antes da meia-noite, Deus vai mudar a situação da sua vida. Porque você está aqui, não está à toa. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Às vezes você está orando e não tem nada acontecido na sua vida, mas tenha certeza que nessa noite Deus vai começar a mudar a sua vida. Amém? Por aqui eu encerro. Chamo o pastor Wander, as palmas, louvemos o Santo Deus. Amém?